lindos, lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 7º episódio de The Boys. A gente tá próximo aí do final, só falta um episódio, e aí nesse vídeo eu vou falar com detalhes o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, e o que eu tô sentindo da série até agora, e especular um pouquinho pra esse final, do que a gente vai ver. Obviamente com muitos spoilers, e lembrando, gente, que eu tô falando semanalmente, além de The Boys, também de House of the Dragon, além de outras estreias de filmes e séries, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, né, ele trouxe algumas respostas, e eu preciso confessar pra vocês também, que eu assisti 2 vezes pra trazer esse vídeo, e a primeira vez não tinha sido o episódio que eu tinha mais gostado. Entretanto, quando eu assisti uma segunda, eu comecei a gostar um pouco mais. Eu acho que é um episódio que ele tem alguns detalhes que são extremamente interessantes da gente discutir, mas esse episódio trouxe algumas respostas interessantes, como, por exemplo, de fato eles gravaram, de fato a Newman não sabia do campo de concentração, entre outras confirmações que eu vou discorrer conforme eu vou falando aqui dos pontos do episódio. Esse episódio, particularmente, eu senti que ele teve mais arcos jogados, então nesse momento inicial do vídeo eu vou centralizar nas coisas mais importantes, que é essa relação do Butcher, do vírus, da Starlight e também da Sage. Eu acho que a gente tem aspectos importantes que foram trabalhados na Sage aqui, e depois no final do vídeo eu falo sobre algumas individualidades, como do leitinho do A-Train, também do Profundo e do Noir, enfim, naquele esquema divididinho pra gente conseguir discutir todos os pontos do episódio. O que eu queria começar a falar, né, é sobre essa relação do Butcher. A gente viu aqui nesse episódio quais que foram os efeitos dele descobrir que o Joe Kessler, ele era uma equivalência só que maligna ali da Becca, né, e aqui ele passa a não querer ouvir o tumor. Isso é muito interessante porque eles mostram de forma figurativa, né, sobre você não deixar a doença te dominar, sobre você cumprir seus objetivos finais, mesmo que a doença esteja te puxando para trás. Então, eu acho interessante como eles trabalham isso de forma visual, apesar de sim, né, às vezes ele falar ali, olha aqui, por que eu gosto do Ryan e tudo mais, mas também essa reflexão entre ele e o Joe Kessler trouxe algumas informações que a série não tinha desenvolvido, como o fato do Butcher ter traído a Becca ali no passado com uma garçonete. Eu acho que seria muito interessante se eles unificassem que meio que todos os problemas que eles tiveram no casamento foi meio que a partir disso, né, e que ele se culpava por isso, porque dá a entender também que a Becca meio que aceitou, né, ele parou ali com a bebida, porque ele claramente sofre com alcoolismo, mas seria interessante se, por exemplo, algumas coisas tivessem desandado a partir desse momento aí, né? E por conta dele ignorar ali o Joe, né, ele conta pros The Boys sobre o vírus. Eu preciso confessar pra vocês que isso me fez refletir um pouquinho, que ele já podia ter feito isso desde o início, né? Na real, eu imaginava que todo esse episódio aqui, ele ia acontecer muito antes, né? Quando a gente conversou sobre os 3 primeiros episódios. Porque desde lá, inclusive, eu falava sobre, muito provavelmente, o French ser o químico, né? Tanto que aqui ele fica responsável pelo vírus. Porque se a gente for pensar em algumas questões de jornada desse vírus, elas acabam sendo mais repetições, né? Então dava pra ir direto ao ponto e focar muito mais no desenvolvimento desse vírus ser mais forte por conta do Homelander, como que eles isolariam o Homelander. Se a gente for pensar nessa jornada do vírus, o vírus ele veio ali de Gen V, nada tinha acontecido, e aí eles desenvolveram uma pesquisa que a gente não ativamente viu, e quando a gente soube dessa pesquisa, tinha pouco vírus ali para utilizar, e aí foi utilizado na ovelha, sendo que a Nilma podia matar as ovelhas, que a gente discutiu isso bastante, e aí a partir do que tinha na ovelha foi reconstruído o vírus, e ele reconstruiu o vírus a partir de algo que o próprio French tinha falado que ele poderia fazer, e aí esse único vírus é utilizado na Kimiko, tira a perna dela e eles vão reconstruir o vírus a partir do que tinha ali na perna dela arrancada. Então ele fica num vai e vem aí com essa relação do vírus que eu particularmente não gosto tanto. Eu acho que poderia ser algo mais direto ao ponto e até com um desenvolvimento um pouco mais longo. E é válido comentar, né, que eles querem utilizar esse vírus pro Homelander e pra Newman. Eu até fiquei assim, nossa, Newman, mas faz muito sentido porque toda a operação ali dos The Boys com a CIA é justamente para impedir a Newman, então seria meio que algo que o Singer queira, né? E falando no French, eu já imaginava que ele iria voltar dessa forma, né? Não ia ter um grande arco ali, mas por mais que tenha sido um retorno esperado, eu gostei da conversa dele com a Kimiko, né? Porque basicamente eles falam que, ok, eles fizeram coisas horríveis, mas não são essencialmente quem eles são, e eu acho interessante que eles concluam, né, que foram situações de escolha. Se for pensar
com relação ao French, né, ele não precisaria estar ali no grupo da Nina, por exemplo, então ele poderia ter evitado, sim, algumas coisas, e a Kimiko, né, como ela falou, talvez se ela tivesse morrido, ela não precisaria ter matado e machucado as outras meninas. Eu acho isso interessante porque é uma conversa de tipo assim, olha, a gente fez as nossas escolhas, a gente se arrepende claramente, mas a gente não pode também se martirizar eternamente por isso, principalmente quando eles querem ter uma mudança ativa ali na vida deles. E o que eu gostei desse papo é que a gente teve mais informações sobre a Kimiko, principalmente com relação à fala dela, né? Ela comenta que é a partir daquelas lutas entre as meninas que elas tinham que lutar em silêncio, e por conta disso, ela reprimiu isso nela e associou com o trauma, a fala com esse trauma. Então, por isso que ela não consegue falar, ou seja, ela pode retornar a falar a qualquer momento aí, ainda mais que ela tá nesse arco de entendimento. Então é bem capaz de lá na 5ª temporada a gente ver a Kimiko falando, né? E nossa, gente, eu preciso comentar que a cena da perna, né, do vírus, eu fiquei agoniada, porque por mais que desse pra entender claramente que o French ia tirar a perna dela, ainda mais ela que já mostrou, né, que perdeu o braço, aí cresceu o braço, então a perna dela vai crescer de novo. Ainda assim, eu fiquei genuinamente preocupada, principalmente que eu venho falando aqui nos vídeos, né, que eu acredito que alguém muito sério vá morrer na temporada. Mas eles precisam da Kimiko, né? Porque é a força que eles têm, pelo menos por enquanto. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar nessa cena ali do laboratório é que o Samir, ele fala pro French que o Butcher, ele tava conversando com pessoas que não estavam ali. E depois a gente também vê a Starlight perguntando quem que era o Kessler, porque no momento em que ela e o Butcher foi atacado ali no escritório pelo Profundo e o Noir, ele fala, né? Ah, Kessler faz a mesma coisa que aconteceu ali com o Ezequiel, e acaba que não dá certo. E quando o Butcher conta sobre o vírus, né, ele meio que responde o Kessler na frente de todo mundo, depois ele corrige, né, fazendo parecer que era com o que ele tava falando. Então a série, ela começa a construir um arco de que as pessoas estão começando a ver que o Butcher, ele realmente não tá bem. Eles sabem ativamente que não tá bem, né? Já viu ele passando mal e etc. Mas eles não sabem esses efeitos internalizados do que tá acontecendo ali nele. E parece que tá agravando, né, a situação, porque no final do episódio a gente vê ele desmaiado. E falando em Starlight, eu acho que o arco dela, pra mim, foi um dos mais interessantes aqui no episódio. A gente vê que ela ainda tá com dificuldade com os seus poderes, mas nesse episódio as coisas mudaram um pouquinho, né? Porque a gente vê que muito da dificuldade dela, que nem eu tinha falado no episódio anterior, a gente viu o cara falando sobre o aborto ali na rua, então ela tá com essas coisas consumindo ela. Nesse, ela finalmente consegue falar com a mãe, só que a mãe é completamente desnecessária ali com ela, também toca no assunto do aborto, então a gente vê que a forma que as pessoas veem ela também é uma forma que ela internaliza e afeta os poderes. Tanto que quando a gente vê um momento ali que o Profundo provoca ela por tudo que ela passou, de tipo, que ele não pediu desculpas honestamente, chamou ela de vadia, e ela relembrar, né, também as coisas que aconteceu, a gente vê ela usando a super força dela. Ela ainda não tá com as luzinhas, né, mas a gente consegue ver que o poder dela tá associado a outros tipos de poderes. Então, por exemplo, quando ela tá sendo apedrejada, ela perde a sua voz, ela perde o controle da situação, então ela perde os seus poderes. Mas quando ela lembra sobre o que ela lutava por, né, muito da Starlight ter ficado contra ali a Vought desde o início foi pelo que ela passou com o Profundo, né, isso lá na primeira temporada. Então o poder dela tá muito associado à voz dela. Se a gente pensar na construção da Starlight, sempre foi sobre isso, né? Então, quando queriam fazer ela a menina da igreja, que é bem parecido com a Firecracker, né, agora, ela falou, não, gente, tipo assim, é mentiroso isso aqui que tá acontecendo, não é bem assim que a banda toca. Ela foi passando a ter mais poder. Então, é interessante a gente visualizar isso, mas ao mesmo tempo, é um pouco broxante, porque se o poder dela voltou, ela facilmente poderia ali nas correntes, né, quando ela é clonada, né, pela metamorfa lá, ela poderia facilmente se soltar daquela corrente. Então, muito provavelmente no 8º episódio a gente vai ver esse arco desse entendimento do poder dela pra ela conseguir se soltar. E eu preciso dizer, gente, eu gostei muito como foi visualmente, né, a Transmorpha. Tipo, The Boys nunca é sutil, né, sempre tem muito envolvimento ali do gore. Então, a gente ter uma personagem com esses poderes não é uma coisa
coisa bonita e maravilhosa, tipo a mística, né? É um negócio grotesco, ela arranca a pele pra se transformar em outra pessoa, né? Então eu gostei muito do efeito visual e trouxe uma dificuldade, né, pra toda essa relação aí do plano do dia 6. Só pra gente se situar, né, em que momento a gente tá aqui em The Boys, esse episódio ele começa já ali com o Natal, então a gente tá nas prévias, na véspera de Natal, seria fim de dezembro, e a gente até vê a Newman, né, com umas caixas ali na casa dela. Por quê? Ela vai pra Casa Branca porque tanto ela quanto o Singer, já que eles ganharam as eleições, ali em janeiro eles vão assumir, né, seus cargos, que é o que vai acontecer no dia 6 de janeiro, que é onde tá o entorno desse plano, né, do Singer ser morto. Eles querem fazer um esquema tipo Kennedy, né, tanto que em algum momento um dos personagens fala: ah, ele vai ser o nosso Lee Harvey, que foi, né, o atirador do Kennedy. E vamos entender também como que é esse plano. Aqui a Sage, ela deu algumas pistas de como era o entorno do plano dela, né? Nesse episódio a gente descobre que ela sabia que o A-Train era um informante, só que ela tava, inclusive, se utilizando disso para que os The Boys tivessem algumas informações, mas para conseguir o que ela queria. Então, por exemplo, aquele momento que a gente vê ela entregando os documentos para o que seria provavelmente o transmorfo, né? O A-Train tira essas fotos, os The Boys ficam sabendo e lá no apartamento, inclusive, eles acham esses documentos e eles veem que algo vai ser feito ali no dia 6. Tanto que uma das coisas dos documentos é o mapa, né, de onde estaria o Kennedy não, o Singer. E acredito eu que a partir dali eles iam tentar, né, pegar essa identidade da Starlight, porque a gente até vê a menina que se faz de sequestrada, né, ela vai meio pra cima da Starlight, mas não é o suficiente, ela só consegue concretizar ali no bar. Então é muito capaz deles quererem colocar a culpa na Starlight, principalmente agora que ela estaria ali acorrentada, não teria tipo como lutar Starlight para as pessoas entenderem que ela foi clonada, né, falsificada ali. Mas independente disso, o atirador pode ser qualquer identidade, não precisa ser, por exemplo, a Starlight, até porque a gente viu que eles utilizaram o visual da Starlight pra entrar ali na casa do Hughie. E assim, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu tô com muita pena do Hughie, porque ele já teve toda a relação do abuso que ele passou na casa do Tech Knight, teve também toda a questão ali do pai, né, que morreu. Inclusive a mãe dele sumiu nesse episódio, acho que é um ponto da gente observar, já tinha trazido uma atenção pra ela no episódio anterior. Então eu não sei como que ele vai reagir com toda essa situação. Eu acho que, tipo assim, a Starlight, ela vai conseguir compreender, né, porque ele achava que era ela ali, né, então ele não teve culpa realmente. Mas qual que seria o objetivo dela ali, né? A gente vê no final que ela pega um computador que tava num cofre. E o Hughie, ele sempre foi o cara tech ali das coisas dos The Boys. Tipo, a gente tem a pesquisa, né? Que nem o Leitinho falou, ah, me deixa na parte da pesquisa. Aí a gente tem o French, que era tipo químico. A Starlight e a Kimiko eram a força. E o Hughie era o cara até que ele sempre resolvia essas questões. Então, não acho nada difícil de, por exemplo, eles pegarem lá e apagarem os documentos que eles têm da Newman, eles apagarem coisas que eles têm de informação, ou até mesmo da escuta, né, que eles ficaram falando por diversos momentos que eles tinham gravado tudo, tanto que quando o Homelander, ele põe a escuta ali, né, falando, ah, isso tava na casa do Tech Knight, dava a entender que a Sage já sabia, de tipo assim, tá, eu já tô resolvendo isso, sabe? Então a Sage, ela tá à frente ali do que todo mundo tá observando do que ela tá fazendo. Então, assim, tipo, se apaga todos os arquivos do Hughie, é bem difícil deles terem alguns acessos ali essenciais para essa conclusão do plano. E aí isso me fez refletir, né, sobre o grande plano por trás da Sage. Porque ela claramente não gosta do Homelander, mas ela tá fazendo ali as coisas dela. Mas eu sinto, a partir do que a gente viu nesse episódio, que ela tem deixado meio que pistas pros dois lados. É como se ela mesma estivesse jogando um jogo de xadrez sozinha e ela falando, olha, eu dei informações essenciais, quem for mais inteligente ganha no final do jogo, sabe? Quem fizer as movimentações certas. Porque ela pesca os The Boys, tipo, com a questão do documento, mas ao mesmo tempo eles dão uma informação importante, que vai acontecer ali no dia 6, a morte do Singer, em que, se eles tiverem a atitude certa, eles podem impedir isso, sabe? Então eu acho que a Sage, não é que ela tem, tipo, um grande plano por trás, mas que a partir da inteligência dela, o prazer dela é ver quem
que vai ganhar no final das contas, sabe? Isso me fez refletir muito por conta da conversa que ela teve lá com a Nilma na casa do Tech Knight e mais as informações que a gente teve nesse episódio, né? Porque ela mesma tinha falado, eu poderia resolver a cura do câncer, eu poderia reverter o aquecimento global, só que as pessoas não estão interessadas. E a Sage, o que a gente tem de construção da personagem, né? Tipo assim, imagina, ela é a pessoa mais inteligente no mundo, mas ela mora, sei lá, numa casa que é humilde, que é cheia de livro com informações e tal, ela não, tipo, usa a inteligência dela pra se auto-beneficiar essencialmente, né? Tipo, eu sou muito inteligente, então eu poderia ser milionária. Aí ela vai e é milionária. Eu poderia resolver o problema do mundo. Aí ela vai e resolve. Não é do feitio dela. Então eu não acho também que ela tá interessada em fazer o Homelander conseguir o que ele quer. Ela tá, tipo assim, brincando com todas as peças que ela tem e que vençam melhor. Eu acho que vai ser algo assim, algo um pouco mais condensado do que algo mais mirabolante e tal. Até porque eu acho que muito em breve ela pode morrer, sendo bem sincera. Mas falando da Sage, o que eu acho interessante, né, quando ela é demitida, ela fala pro Homelander que ele tá se cercando de pessoas idiotas, e o Homelander sempre faz isso, né? Então a gente tem aqui uma repetição de atitude que o Homelander teve ao longo aí dos anos, né, nas temporadas anteriores de The Boys, que ele se cercava de idiota e que ele precisava dela, inclusive para a única pessoa que ele não conseguiria vencer, e creio eu que é o Ryan, principalmente depois do que foi construído, né, nesse episódio. O Ryan tem toda essa relação ali da música que ele não gosta, e aí ele fala pro Homelander que ele não gostou. E no episódio anterior, né, teve toda essa construção de tipo, filho, faz o que você quer. Só que quando o Homelander tá muito ocupado com outras coisas, ele não consegue dar essa atenção de conseguir, tipo, manipular ali o Ryan. Então o Ryan fica muito puto que ele não vai fazer o que ele quer, como o Homelander disse que seria. Então a gente tem todo aquele momento, né, que ele para o ao vivo e fala que aquilo era um absurdo, que nada a ver. E chega até a citar o Butcher ali na TV, falando que a mãe amava ele, né? E o Homelander não gosta nada. Então a gente vai ter um embate bem sério aí entre os dois. Eu não acho que essencialmente ele ganhe no poder, mas talvez nesse psicológico aí trabalhado do Homelander sobre querer agradar o que tá inserido ali na genética dele, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa também. A gente fica vendo toda essa relação do plano, né? Deles quererem matar o Singer, dos campos de concentração e tudo mais. Essa música que parece inofensiva, no final das contas não é, né? Ela já é uma música fofinha pra falar assim, olha, se você vê uma coisa absurda que não é o que vai de acordo com os nossos valores, denuncie, porque aí essas pessoas vão pra prisão ali do Tech Knight, entendeu? Então vem ali, né, musiquinha, né, de Natal, de bonequinhos, inclusive induzindo crianças, né, que talvez não tenham um panorama completo, né, do que está acontecendo politicamente ali, né, e faz essa denúncia na inocência, ou não só crianças, né, mas a induzir as pessoas, né, a denunciarem pessoas que não concordam, como os luz estrelistas. E aqui nesse episódio, né, a gente viu que a Nilma, de fato, ela não sabia disso, e isso pode ser um bom ponto de virada para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar o que eu acredito que poderia acontecer. Eu não lembro se foi antes da temporada estrear mesmo, ou durante a temporada, que eu falei que a Nilma, ela sempre consegue o que ela quer. Eu não acho que ela vá morrer, tipo, com vírus agora. Eu acho que tem grande chance, sim, deles conseguirem matar o Singer e ela ficar numa posição melhor. Só que ainda assim, eu acho que talvez quando ela estiver como presidente, ela possa fazer coisas mais ativas, como, por exemplo, impedir essa questão do campo de concentração, sei lá. Até porque ela não acha que matar o presidente seja algo demais, mas o campo de concentração, talvez quando ela tiver mais poder, ela consiga controlar melhor algumas coisas, porque afinal de contas, né, o que eles vão fazer? Matar ela? O Homelander vai assumir a presidência roubada, né? E eu acho interessante que eles constroem essa ambiência, né, de como você acaba sendo induzido, né, a fazer as coisas ali na VOT com coisas que você não concorda. O arco da Ashley é muito bem construído nisso, né? Quando teve aquele episódio, né, que tinha vazado algo e aí ela ia pedir a demissão e ela desiste, muito foi inserido ali no medo, né, de acharem que seria ela, afinal o timing era perfeito dela, tipo, ter vazado algo e sair. Então ela vive ali com muito medo e nesse episódio fica muito claro que ela tá presa ali. E a foto que ela vê, né, é muito simbólica, porque ela vê ela jovem, cheia de ideais, e ela tá com uma blusa do Che Guevara. E o A-Train, ele tem um caminho um pouco parecido, e por isso que eles trabalham tanto juntos, né, nessa relação aí de um ajudar o outro nessa situação, porque o A-Train, ele começa a passar
a ter um entendimento do que é ser herói, né? Tanto que ele comenta da reação do menino sorrindo pra ele, né? E eu preciso dizer que eu comecei a gostar muito da relação dele com o Leitinho, porque ambos têm uma situação em que eles querem resolver as coisas com a família. O Leitinho teve, né, sua oportunidade, mas meio que até isso concluir, ele nunca vai ser feliz 100% com a família dele. A família dele sempre vai estar em risco, assim como a família do A-Train, né, que a gente viu, inclusive, que ele sumiu, tirou o chip, né, que nem a Ashley tinha falado pra ele, e também sumiu com a família para que eles não pudessem ir atrás dele pra de repente achar ele. Fez mais ou menos a mesma coisa que o Leitinho fez, mandou a família pra longe. E ambos estão ali presos nessa situação que eles precisam resolver, que não tem mais volta, eles vão morrer. Então eu gostei muito dessa construção e eu acho que cada vez mais a gente tá perto de ver a morte do A-Train, né? Porque a gente vê que o Homelander, né, inclusive ele fica bem chateado com toda essa situação. Eles tinham até achado que era o TCT. Ai, gente, a cena do TCT. Pelo amor de Deus! Mas eu preciso dizer, cara, ver ele assim, né, rasgando ali no meio foi... Ui, eu achei interessante. É isso que eu falo, tem essas situações de The Boys específicas que é o que a gente fala, caraca, The Boys é muito foda, sabe? A forma que eles constroem as cenas, né, algumas situações eu acho bastante interessante, por mais nojenta que seja. E por último, mais não menos importante, eu não podia deixar de falar do Profundo e do Black Noir, né? Cara, a cena deles invadindo ali o escritório, eu achei muito engraçado pela parte do Noir, principalmente que ele voa, a gente nem sabia. Ele teve a narcolepsia, né, ali no meio, que a gente já tinha visto na reunião com o Homelander, né? Mas o que eu não posso deixar de falar é sobre a relação da Sage, né? Quando ela demitida, ele fala, não, mas eu amo, o que a gente tinha era real. E o Profundo pergunta, né, ela também se lobotomizava pra ficar com você? Ele fala assim, como assim lobotomizar? Ou seja, né, eu não sei se vocês lembram, quando ela tava no seu estado normal, o Profundo foi ali dar em cima dela e ela falou que achava ele repugnante e deu a entender que sim, ela só conseguia ficar ali com ele quando ela tava com o cérebro partido. E já o Noir não, o Noir é o tipo de cara que ela se envolveria, né? Então é muito engraçado, cara, essa cena. E o Profundo, particularmente, de novo, né? Eu acho que aqui a gente tem um reforço do que eu venho falando nos vídeos. Ele matou a Ambrosius e, eu fiquei com tanta pena. A cena, ele sempre foi construída no entorno dessa relação tóxica, né? Tanto ali com a Starlight, a esposa dele também. E aqui, né, agora a Ambrosius, a gente tem que considerar que ela foi, tipo, uma namorada dele, por mais bizarro que seja. Mas a gente começa a ver um arco de entendimento de violência, que ele tem prazer ali na violência, né? A ponto de matar, né, o povo. E, gente, eu não sei se vocês assistem em inglês ou português, né? Mas em inglês tem uma piada muito boa nesse episódio. Eu não sei como que foi traduzido isso, mas o Butcher, ele fala, como que tá o Octopussy? Cara, esses trocadilhos, eles me pegam muito. Mas, enfim, eu já vinha falando dessa relação de violência e poder, né, do Profundo. Aqui eu acho que se confirma mais ainda a ponto dele matar quem ele amava. E a gente vê que na sequência tem uma cena que ele fala, eu mataria os peixes do oceano por você, Homelander. Então ele perde aquela característica, né, dele de tipo, os bichos do mar vão protegê-los e etc. Então, Profundo, eu acho que ele pode ser um convertido muito insano aí daqui pra frente, sabe? E tenho que dizer, da cena ali do escritório, gostei muito quando a Starlight joga o negócio nele, né, o negócio de ferro. Fez muito um efeito meio Mulher Maravilha, sabe, do escudo. Eu achei muito interessante. Eu gostei muito dessa cena, tipo, dela muito poderosa. Eu gosto dessas cenas, assim, da Starlight, sabe? Enfim, dito tudo isso, eu acho que ele é um episódio que tem detalhes pontuais que são muito interessantes da gente acompanhar. Como eu tinha falado no início do vídeo, quando eu assisti uma segunda vez, eu gostei bem mais do episódio. Mas ainda assim, eu acho que ele é um episódio com algumas problemáticas que eu acho que reflete, na real, um problema da temporada como um todo. E aí eu quero falar um panorama geral do que eu tô achando até agora, mas lá no 8º episódio a gente discute muito mais. Ou talvez eu traga um episódio geral da temporada. Uma das coisas que eu tenho sentido nessa temporada é que, apesar da gente ter episódios excelentes e maravilhosos, ainda assim tem me incomodado bastante esses recursos de vai e vem, que meio que só acaba perdendo o nosso tempo, sabe? E eu já vim pontuando algumas dessas questões, como por exemplo, o Leitinho não deixar o Butcher entrar pro grupo, aí no outro episódio, tipo, ele voltou, é isso aí. O French, nesse episódio, né, ele retorna ali da prisão, e foi exatamente como eu tinha falado, creio eu, que lá no 5º episódio, né, que muito provavelmente ele ia ser preso, e aí no seguinte ia ser assim, a Cia, né, mexeu ali os pauzinhos, no caso aqui foi a Mallory, e aí ele retornou. Então, não tem grandes consequências, e eu senti que com o vírus aqui nesse episódio, ele foi algo meio parecido, porque Gen V trouxe, tipo, a grandiosidade do vírus, existe esse vírus, e aqui em The Boys, quando eles
começaram a desenvolver esse vírus, ele veio como, a gente só tem um, e aí colocou na ovelha, sendo que a Newman poderia explodir a cabeça das ovelhas, e aí acabou com o vírus, aí fez um outro vírus que a gente viu nesse episódio, aí o vírus deu certo, tem como reproduzir, aí o French, ele era o químico do grupo, aí sequestra o Samir pra refazer o vírus, refaz, e aí ele foge, e aí eles ficam meio que na mesma situação sem o Samir, e aí o French vai solucionar tudo, que ele vai reproduzir o vírus a partir da perna da Kimiko, assim como o Samir reproduziu a partir da ovelha, sabe? Então a sensação que eu tenho é que o vírus em si, ele não foi desenvolvido, ele só foi sendo adiado em situações muito similares. Então, como eles poderiam desenvolver? Ah, tem a existência do vírus, mas não é forte o suficiente para o Homelander, como a gente vai fortalecer? E ficar meio que estudando ali em cima disso. E além de alguns episódios filler que a gente viu, por exemplo, eu sei que muitos de vocês gostaram do 5º episódio, eu tinha falado que não tinha curtido tanto, porque pra mim ele foi uma repetição do 4º, só que no caso eles estavam evitando. Então as coisas que eles estavam sentindo no 5º episódio, refletindo, eu já tinha comentado sobre, sabe, no 4º. Então eu acho que o 4º e o 5º episódio, por exemplo, eles poderiam ser episódios conjuntos. E esse 7º episódio, ele teve vários arcos jogados. Então a gente fica com uma sensação, inclusive, que no 8º vão ter muitas coisas para resolver, talvez em pouco tempo, que talvez poderia ter sido complementar nesse 7º, né? Enfim, vamos ver como que vai ser o 8º, né? Eu tô me precipitando um pouco, mas isso são coisas que eu tenho sentido da temporada como um todo e que eu vim falando aqui nos vídeos. Mas, particularmente, eu de fato gostei desse 7º episódio. Eu acho que a gente traz de volta uma brutalidade ali no Homelander, ele meio sem paciência pras coisas. Eles desenvolvem mais algumas questões do plano da Sage. Gostei da Transmorph ali, né? Gostei da transformação dela. Eu acho que ainda assim esse episódio ele trouxe coisas muito interessantes. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do 7º episódio? O que você espera pro 8º? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!